Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa quinta aulinha do módulo de recursos humanos. Lembrando que para ter aprovação nesse módulo a gente precisa contar aí com as atividades que serão realizadas ao longo de cada aula. Então toda aula tem uma atividade. Se você ainda está vendo essa aula e ainda não fez as outras atividades, por favor, dá uma pausa no vídeo, volta lá, pega na playlist todas as videoaulas que tem do módulo de RH e comece da primeira aula para que você possa ter plena compreensão do que nós estamos tratando aula a aula. E terminada a aula, já acessa o link de entrega da atividade, formulário eletrônico no Google Forms, que já posta diretamente a atividade, eu recebo ela de forma eletrônica, rápido e fácil de você fazer e para eu também corrigir e acompanhar quem está realizando as atividades. E para registrar sua presença, lembre-se de deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome completo e a turma, para que eu possa colocar ali a validação da sua presença, ok? Por hora, continuamos com nossas atividades aqui no formato digital, à distância, por conta do isolamento social. Então, assim que nós tivermos novidade, que aí a gente volta a falar sobre nossos encontros presenciais. Por hora, tudo virtual. Se cuidando, se protegendo, todo mundo ficando bem. Aula anterior, que nós falamos na aula anterior, a avaliação de desempenho. É bom ser comparado, é bom ser avaliado, é bom sim para mim, é bom para você, é bom para a empresa e todos acabam ganhando com isso, porque a gente consegue mensurar os resultados e traçar as novas metas ou ajustar, né, calibrar. Às vezes a gente coloca lá uma meta que na realidade é muito difícil ser alcançada e a gente consegue, através de uma avaliação de desempenho, saber qual foi a performance, qual foi o trajeto percorrido pela equipe e assim ajustar, calibrar ali as performances, ou trazer mais gente para trabalhar junto, ou agregar outras competências, modificar para que chegue-se naquela meta. De que forma a gente vai fazer isso? Com cérebro, pensando, criando soluções para isso. Mas se a gente não tem instrumentos para medir, para comparar, né, com os resultados anteriores, fica difícil de tomar decisões, fica muito subjetivo. Então, para tirar essa subjetividade de se o funcionário está enquadrado ou não no cargo ou nas competências definidas para a função, precisa-se de um instrumento. E criar esse instrumento também exige aí também do profissional comprometimento, compreensão das políticas, dos objetivos da empresa, de cada setor. E a gente vê que em uma avaliação mais ampla, 360, essa avaliação ela não fica só no ambiente interno, ela sai da empresa e abrange até mesmo os clientes externos e fornecedores. Então é algo assim bem mais bacaninha de se trabalhar, mas dá mais trabalho. Quanto mais complexo, quanto mais bacana, mais trabalho dá, mas também os resultados também são surpreendentes. E na aula de hoje, o que a gente vai falar? Isso, saúde e segurança no trabalho. Garantir e prevenir que os nossos funcionários voltem para suas casas com a sua integridade física ou até mesmo mental, psicológica, é uma responsabilidade do empregador, visto que o funcionário, o colaborador, ele se prontificou, né? Ele fez um acordo de prestar serviço, de usar a sua força de trabalho em prol daquela empresa. O acordo, o contrato de trabalho foi celebrado e isso vai exigir que a empresa cuide do funcionário enquanto ele está nas dependências da empresa. Logo, se acontecer algum problema lá, a empresa é responsabilizada. Então, isso deve ser prevenido, combatido e monitorado para que esses problemas não sejam, não aconteçam no ambiente de trabalho. Olha aqui, ó.
4 imagens, né? Super seguras. Primeiro aqui, o caboclo não só mexendo em um poste de alta tensão, mas atente-se para o simples detalhe, né? Como se mexer no poste não fosse já algo perigoso, o cara está debruçado sobre a fiação. O cara ainda está aqui, ó, bonitinho, com seus pezinhos aqui, a unha dele está bem feita. Olha isso, a unha dele está bem feita. É isso que a gente tem que prestar atenção? Claro que não, o cara está descalço, ou seja, a possibilidade de passar corrente elétrica por ele em função dos pés descalços é muito maior, ou seja, risco iminente. Nem se fala aqui desse cara aqui muito criativo que na ausência de uma máscara de proteção de solda, ele colocou uma folha de papel mesmo, colocou o óculos dele e vamos lá, o importante é trabalhar. Certo? Errado. E aqui nós temos 2 caras aqui super dedicados, talvez pai e filho, trabalhando, fazendo a reforma da casa, fazendo um corte com uma maquita, né? E detalhe, mãos limpas, as mãos cruas aqui, prontas para serem decepadas em algum movimento que ele perca o controle da máquina e dedinho que vai embora. E por fim aqui, ó, os 2 corajosos, não tem medo de altura. É bacana? Sensacional. Eu não trabalharia com atividades assim de altura. Eu tenho medo de altura. Então eu não seria o cara que estaria aqui do lado de fora. Sem nenhum cinto de segurança, sem nenhuma corda, sem nenhum equipamento que garantisse a segurança dele caso ele escorregue. E sem falar que o outro cara que está do lado de dentro, mas fala assim, olha, ele está seguro, ok, não está do lado de fora igual o outro, mas olha aqui, presta atenção, seja detalhista, o cara está com o corpo totalmente para fora. Qual é a parte mais pesada do seu corpo? Sabia que é a cabeça a parte mais pesada do seu corpo? Pois bem, a parte mais pesada do seu corpo é a cabeça. Independente do tamanho, aqueles que têm a cabeça um pouquinho mais avantajada ou não, a cabeça sempre vai ser a parte mais pesada do corpo. Cérebro pesa. E esse cara aqui tá com a parte mais pesada do corpo para fora do ambiente seguro e ainda está sobre um banquinho. Aquele banquinho que a gente senta para tomar um refrigerante, tomar uma Coca-Cola, tomar uma cerveja, ficar lá de boa, tranquilo. E o cara tá lá em cima de um banquinho. Esse banquinho escorrega, esse banquinho desliza. É próprio para subir? Não, é para colocar o bumbum, não para colocar os pés. Enfim, situações de risco. E a gente fala assim, pô, mas é o funcionário que está se expondo ao risco. Mas você como empregador, você precisa garantir a segurança do seu empregado. E se ele está fazendo alguma coisa errada, é sua responsabilidade corrigir isso para que elimine-se o risco dele se machucar e dele principalmente morrer, né? Se machucar já é ruim, morrer pior ainda, porque não tem volta. Como diria o filósofo e muito sábio Senhor Madruga, não existe um trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Agora, trabalhar gera alguma insegurança ao trabalhador? Todo trabalho gera risco aos trabalhadores? Será? Trabalhar no escritório é menos arriscado do que trabalhar limpando janelas? Ou trabalhar no escritório não tem risco nenhum e limpar janelas é muito arriscado? Será? Vamos pensar um pouquinho. Para pensar um pouquinho e te ajudar a pensar, que tal esse vídeo? Oh, you're on! Olha só a prudência desses jardineiros. Esse cara é forte, presta atenção nele. Chama o caminhão, vamos lá. O cara pulou de dentro do caminhão. Achou que ia ser puxadozinho.
Esse aqui. Oh my god. Ai, esse é ninja. Ele conseguiu travar o carro. Are you out of your mind? O que você tem na mente? What are you doing? Mano, o que você tá fazendo? Era uma vez uma van. Olha esse cara aqui, ó. Penduradinho. E cadê ele? Ai, ai. You alright? Sempre tem um bom amigo pra rir de seus causos. Aqui, ó, operários. Sempre trabalhando com segurança. Esses caras são muito bons. Adeus, bitoneiro. Uma martelada, uma pedra, um desmoronamento. E por último, uma demolição. O que pode acontecer? Eles já estão tão longe, né? De capacete, tem uma criança. Ixi, caiu pro lado errado. Dureza. Perigoso, não? E tem muito mais. Quais são as profissões mais perigosas? Você saberia dizer, pensando assim, puxando na sua mente, o que você arriscaria como mais perigoso? Bombeiro? Um astronauta? Sei lá, um açougueiro? O que seria mais perigoso? Aqui eu trouxe uma matériazinha que traz essas profissões. E ó, a mais perigosa de todas, construção civil. Olha assim, pessoal que trabalha na construção civil é o pessoal que está em um nível de risco mais elevado. Os eletricistas estão em segundo lugar. Segurança, no caso, seguranças de shopping, né, de carro de transporte de valores. Astronautas, deu ruim lá no espaço, vai recorrer a quem? Não tem para onde correr, né? Policial, obviamente, né, buscando o risco, buscando situações perigosas. Agricultor pecuarista, já pensou nisso? A sexta profissão mais perigosa, agricultor, porque está em constante manejo de animais e plantas, né? Maquinário pesado, produtos químicos, agrícolas que são aí nocivos à nossa saúde. Carpinteiro, cuidador ou treinador de animais, né? Já vemos casos aí de adestradores famosíssimos que em um determinado momento foi dessa para melhor. Dublê, obviamente, né? O cara faz coisa de risco. Lenhador, dá uma machadada lá, cai a árvore pro lado errado e já era. Metalúrgico, muito maquinário, risco, calor, exposto por muitas horas. Piloto aéreo, sim, no céu, deu pane no motor, o que faz? Pega o terço, faz uma reza e bora lá. Trabalhador de frigorífico, olha, ser trancado lá numa situação insalubre em câmeras frias. Peão de montaria, minerador, coletor de lixo, profissional de busca e resgate. Os bombeiros, olha aqui, ó, bombeiro chegando aqui 18ª posição. Funcionário da indústria química, frentista de posto de combustível, profissional da saúde, caminhoneiro, pescador profissional, o cara que vai lá pescar o nosso peixinho, soldador subaquático e limpador de janelas. São as 25 profissões mais arriscadas relacionadas nesse sitezinho aqui. Bacana? Beleza. Vamos lá. Qual a importância da segurança do trabalho? Óbvio, segurar o profissional para que ele não se acidente. Prevenir acidentes no ambiente profissional. É
ela vai fazer um estudo que compreende a análise do risco e a criação de meios de proteção dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de produção, mesmo que esse trabalho ocorra fora do escritório, da central, do ponto onde é o local de trabalho, né, o local onde a empresa está registrada. Vamos pensar em um prestador de serviço que vai até a casa do funcionário fazer a instalação de uma janela, colocar uma tela de segurança. O local de trabalho dele é na rua, é na casa do cliente, num ambiente externo. Então, as prevenções, os estudos, os métodos criados precisam pensar em todas essas possibilidades. Além disso, tem que promover a saúde e bem-estar do funcionário de forma geral, porque não é só o risco de perder um membro, também são as questões aqui também psicológicas, né? E a questão também de ruídos, por exemplo, iluminação, excesso de iluminação ou falta de iluminação, tudo isso para proteger as pessoas, pois são elas que agregam valor a empresa, e são elas também que fazem com que o risco aconteça, né? Como vocês viram ali, algumas situações de operários brincando em cima de uma bitoneira. Era para isso acontecer? Não. A bitoneira é para isso? Não, não é para isso. Quem iria pensar em fazer ali um carrossel com a bitoneira? O próprio funcionário. Então, assim, a gente tem que lidar com situações que a gente aprende no dia a dia e falar assim, olha como que esse caboclo vai pensar em correr risco e como ele vai pensar em fazer algo que ele vai se machucar. Então, é um trabalho de prevenção que a gente precisa fazer. Vamos a mais um videozinho. Mesmo em empregos não considerados perigosos ou insalubres, os empregados estão expostos a imprevistos e podem se machucar durante o exercício de suas funções. Por isso, Tome Nota vai te contar 4 coisas sobre o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício da função e provoca lesão corporal, perturbação funcional que cause morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Doenças ocupacionais são consideradas acidente de trabalho e podem ser classificadas como profissionais e do trabalho. Mas atenção! As doenças degenerativas relacionadas à idade ou endêmicas sem comprovação de que foram causadas pelo serviço não são consideradas doença do trabalho. Enfermidades que não produzem incapacidade laborativa também são desconsideradas. É a perícia médica do INSS que aponta se houve acidente do trabalho, mediante identificação técnica de relação entre o desempenho da função e o estado de saúde do profissional. Mesmo que o empregado esteja fora do ambiente e horário de trabalho, o acidente pode ser caracterizado se houve realização de serviço por ordem do empregador ou de forma espontânea, com o objetivo de evitar prejuízos ou proporcionar vantagem à empresa. A regra também vale para acidentes em viagem a serviço e no percurso entre a residência e o local de trabalho. Olha que interessante, você está indo para o trabalho, se deslocando, saiu da sua caminha, colocou o pezinho para fora da sua casa, pronto. Torceu o pé, foi atropelado, ok, estava se dirigindo ao trabalho, acidente de trabalho. Então, a empresa é responsável por isso? Não, ela não é responsável por isso, mas por você já estar em deslocamento para o trabalho, você estará assegurado, né? Você sendo um seletista, tendo uma carteira de trabalho, você terá direito ao auxílio doença, né? Ao afastamento pelo INSS, caso seja necessário, né? Então, há também essa questão. E se você, por exemplo, estiver trabalhando fora do seu horário de trabalho, né? Mas tem sido mandado ou não pela sua gerência, e você se acidentar nesse período, não importa, estava trabalhando, foi provado que você estava trabalhando, estava exercendo atividade profissional,
você tem os seus direitos legais garantidos. E a empresa precisa se prevenir e trabalhar para combater esses problemas. Assim como, por exemplo, doenças laborais. Tá lá no escritório, senta numa cadeira, né? Eu estava aqui trabalhando em casa, eu tive que comprar uma cadeira ergométrica. Porque minhas costas estavam doendo demais. Fala, poxa vida, eu tenho 35 anos, minhas costas estão doendo demais. Por quê? Porque eu não tinha aqui na minha casa, no meu ambiente de trabalho, eu não tinha uma cadeira boa para ficar horas e horas trabalhando. No meu ambiente de trabalho, sim, eu tinha uma cadeira boa. Aqui eu tenho uma cadeira aqui para tomar café, uma cadeira de uso aqui de pouco tempo, né? Enfim, tive que melhorar as condições aqui. Não só também cadeira, né? Existe também a questão de iluminação. Então, o técnico de segurança do trabalho, que é o responsável por fazer essas verificações, ele precisa estar lá no setor e medir a luminosidade. Então, tem índices de luminosidade que são os mínimos e o ideal para que o ambiente esteja propício ao trabalho. Você pode falar, às vezes você pode ser daquele que gosta de trabalhar numa penumbra, mais escurinho, e isto não é bacana, né? Isso vai forçar mais as suas vistas, vai trazer um desgaste maior, depois se você começa a ter dor de cabeça, ter aí enxaquecas, então você pode desenvolver problemas em função da luminosidade, do calor, da falta de umidade no ambiente. Tudo isso precisa ser preservado para que o funcionário tenha condições de realizar seu trabalho com segurança e mantendo a sua saúde. Bom, a gente tem aqui então o programa de segurança do trabalho que, dependendo do porte da empresa, vai exigir alguns profissionais lá dentro da empresa, seja um técnico de segurança, um engenheiro do trabalho, que vai responder por tudo que acontece dentro da empresa, né? Vai precisar de bombeiro, dependendo do porte da empresa, vai precisar de enfermaria, de ambulância, dependendo do risco da atividade da empresa. Cada atividade vai demandar aí maiores cuidados ou menores exigências, ok? Missão, visão e valores da segurança do trabalho. Visão: trabalhadores seguros, local de trabalho seguro, foco no futuro e no bem-estar. Então não adianta fazer algo que hoje você vai ter um resultado econômico, mas vai destruir o seu funcionário ao longo do tempo, né? É o mesmo que você trabalhar em uma bancada, a bancada é muito baixa, você tem ali 1,70 m, a bancada tem 1,20 m, poxa, muito baixo. Então, vai fazer com que você dobre as costas e fique em uma posição desfavorável. Uma semana de trabalho você já vai sentir muito. Não importa se você tem 60 anos, tem 30 anos, tem 18 anos, não importa, você vai sentir esse peso. Missão: uma organização sem acidentes que proteja e promova o bem-estar a cada um de seus colaboradores e eliminação de acidentes repetidos. Ou seja, aconteceu uma vez? Ok, foi um acidente. Aconteceu na segunda vez? Opa, aí já é burrice. Burrice de quem? Burrice de quem é responsável pela segurança do trabalho, porque não fez um trabalho de prevenção e de eliminação do risco de acidente. E valores: confiança, trabalho em equipe, excelência. Excelência é o cara típico de cara chato, de que vai refazer o processo várias vezes para que o processo seja o melhor possível. Então, excelência é algo muito bom. Mas se você precisa ser metódico, você precisa ser aquele cara insistente, aquela pessoa insistente, aquela mulher ali que fica ali atazanando até as coisas ficarem perfeitas. Bom, toda empresa tem uma política de segurança. O objetivo da política de segurança é manter, obviamente, o local seguro e saudável. Primeiro, cumprindo lei. Então, tem um aspecto legal que a gente precisa garantir. Gerenciando e corrigindo comportamentos. Então, a gente tem que monitorar, ver o que está acontecendo, a forma como está acontecendo o trabalho, de que forma estão realizando o trabalho e se tem um comportamento de risco, corrige esse comportamento de risco. Fazendo campanhas, fazendo treinamentos,
modificando o ambiente de trabalho para que isto não aconteça, a repetição de acidentes. Liderando programas relacionados à saúde e à segurança do trabalho. Então a gente vai ter aí ações próprias para combate a coisas que fazem mal, não só no ambiente de trabalho, mas na vida como um todo, né? Então tem uma responsabilidade social aí nesse aspecto. E disponibilizando a proteção necessária, que são os equipamentos de segurança, os EPIs, que a gente vai falar mais à frente. E permitindo que aos colaboradores a oportunidade de participarem na manutenção de um local de trabalho seguro. Ou seja, o que isso quer dizer? Quanto mais envolvido você está na tarefa, mais você conhece a tarefa. Então, nada melhor do que quem está envolvido na tarefa para participar dessas ações de monitoramento, de reavaliação e de estabelecer os procedimentos. Pega quem está lá na execução e conversa com essa pessoa para que você possa captar a percepção dela e aí você traça um plano que seja mais adequado e que também vai fazer sentido para as pessoas. Vamos lá aqui, ó, mais um videozinho. Presta atenção. O EPI e seu papel na prevenção. Equipamentos de proteção individual. O que é EPI? Equipamento de proteção individual, EPI. É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos que ameaçam a segurança e a saúde no trabalho. Capacete de segurança, botina de segurança, luvas de vaqueta, protetores respiratórios, óculos de segurança, protetores auriculares, protetor auricular em concha, protetor respiratório descartável, talabarte de segurança modelo em Y, cinto de segurança modelo paraquedista. Quando devemos utilizar o EPI? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou doenças profissionais e do trabalho. Olha que interessante. Então, em quando que a gente tem que utilizar os EPIs? O tempo todo. Eu trabalhei em uma empresa onde a gente fazia uso de equipamentos de proteção individual. Então todo mundo tinha e eu tinha que, uma das minhas funções era justamente garantir que não faltasse. Então assim, o funcionário estava lá com uma bota, a bota era de bico de aço, porque corria o risco de cair coisas pesadas no pé, para não fraturar, para não lesar, a ponta da bota tinha bico de aço. Todos precisavam de bico de aço? Não, nem todos, mas todos precisavam de bota. E aí às vezes o cara usava a bota, usava, a bota não era de bico de aço e o negócio começava a se decompor e tava lá já com o dedão assim para fora e o cara não se ligava em pedir uma outra bota. Então eu tinha que fazer a prevenção e observar, né, periodicamente se estava todo mundo com os equipamentos necessários, com uniforme, com protetor auricular, direto tinha que ficar falando da vaquilha subiu lá no meio do pátio, falando, ô garoto, protetor auricular, ele tá um barulho tremendo ali no ambiente de trabalho, um ruído forte, né? E a pessoa tava lá todo dia trabalhando com aquilo, vai se acostumando aos poucos e ela fala assim, nem preciso disso. Só que o que vai acontecendo, ela gradativamente vai perdendo a audição. A qualidade auditiva dela vai diminuindo pouco a pouco. Óculos de proteção também tinham que usar, muitos não usavam. Capacete tinham que usar, muitos não usavam. E a gente tinha que ficar lá cobrando, ficando o tempo todo no pé, repetindo. E tinha treinamento anual, todas as vezes a gente fazia. E não adianta, tinha que continuar insistindo e repetindo, né? Mas eu estava no papel de, assim, eu não era o empregador, mas eu era apenas um funcionário, mas minha missão era garantir que todos tivessem os EPIs
necessários para realizar a sua atividade. E eu não podia me dar o luxo, né, e tomando como papel da empresa, a gente não podia se dar o luxo de o funcionário que abriu mão de usar o equipamento. Eu tinha que estar lá cobrando, fiscalizando, tinha que ser a pessoa chata, né? O pessoal nem achava chatice, mas porque sabia que era um cuidado com a própria vida dele, né? Que ele estava sendo negligente e eu, no papel de empresa, estava cobrando o uso. Bom, então, o que a gente tem de IPIs? Proteção auricular, né? Protetor auditivo, a gente tem esses protetores pequenininhos que são auditivos, que eles entram aqui dentro do ouvido, né? Tem que tomar cuidado para não perfurar o tímpano, né? Então ele tem um limite e ele é descartável. Usou um dia, no outro dia, ainda mais dependendo da atividade que você está fazendo, é lixo, né? Então a indicação assim usou um dia, no outro dia lixo. Né? Às vezes costuma-se usar um pouquinho mais, dependendo da atividade, se não tem muita sujeira, se não tem muita poluição no ambiente, dá às vezes para usar um pouquinho mais. Mas, regra geral, usou uma vez, lixo. O de concha, esse já não é descartável, esse você pode usar mais vezes e ele seca um pouquinho mais os ruídos, justamente para proteger a sua qualidade auditiva. É o que eu via, inclusive, em algumas aulas, né? Eu chegava na sala lá e tinha alguns alunos ouvindo música e eu, longe desses alunos, eu conseguia ouvir a música perfeitamente. Totalmente errado. Enquanto é jovem, pode achar que não está fazendo mal, mas está fazendo muito mal. Luvas de proteção, porque corre o risco em algumas atividades do prensamento, de ser agarrado. Você está trabalhando e vai pensar ali, está moendo cana. Hoje as máquinas moedoras de cana, elas têm um limitador que não dá para você, que tenta evitar que você coloque a mão ali dentro. Mas antes, rapaz, eu me lembro quando eu era criança e ia tomar um caldo de cana, dava para ver todo o equipamento ali exposto, sem nenhuma tela, nenhuma grade, nada que protegia a mão do caboclo. Então eu já vi vários casos aí de pessoas que perderam a mãozinha ali e triste, né? Uma das formas de tentar minimizar esses riscos, né, não só da máquina, que tem que ter uma proteção melhor, é de usar luvas, né? Luvas de proteção, seja ali também na atividade civil, né, na construção civil, ele precisa usar luvas para pegar um bloco, para pegar equipamentos, para pegar insumos, né, para precisar pegar cimento, né? O cara tem que usar luva, né? O cara tá fazendo o reboco de uma parede. Usa luva, mas luva é desconfortável. Não importa, tem que usar luva porque ele está protegendo a pele dele. Tem essa luva aqui que ela é de aço, utilizada para trabalhos com faca, né? Açougueiro, está lá em um abatedouro, está fazendo ali o corte de aves. Você precisa dessas luvas, porque se passar a faca ali, tranquilo, a luva segura, né? Então ela vai segurar esse impacto. Extremamente necessário. Você pode pensar em um açougue aqui de bairro, perto da sua casa. O açougueiro, os funcionários, eles precisam dessa luva. Se passar uma fiscalização, o açougue ele vai ser multado por falta de equipamentos de proteção aos empregados. Ergonomia, né, como eu já falei, de sentar direito, de ter ali proteções que vão permitir que o trabalhador trabalhe de forma adequada. Então é sentar bonitinho, com as costas bem alinhadas, com a coluna inteira apoiada, tudo isso é necessário. Você vai falar assim, mas o cara que está sentando torto, mas é sua responsabilidade, porque ao passar do tempo, se ele desenvolver uma hérnia de disco, se ele tiver algum problema relacionado à coluna desenvolvido ao longo do período que ele trabalhava, a empresa vai ser responsabilizada por isso. Usar esse cinto de segurança para quando você pega peso, ajuda a proteger a coluna lombar aqui, né? E é necessário. Você vê o pessoal às vezes na academia treinando, o pessoal que levanta peso assim, muito mais elevado, né? Coisas muito mais pesadas, eles usam esse cinto aqui justamente para proteger as costinhas. Responsabilidade do empregador.
Sapato, segurança, bota, né, seja galocha, uma bota simples, uma bota de bico de aço, tudo isso para evitar que os pezinhos sejam esmagados, né, e prevenir os acidentes. Também ambientes escorregadios, né? Às vezes você pode ter algum outro equipamento que seja muito específico também, né? Aqui a gente está falando dos clássicos. Óculos de proteção ou máscaras de proteção, né? As máscaras entraram aqui em grande uso com coronavírus, né? Mas para proteção dos olhos, basicamente, porque também de respiração, né? As vias aéreas, proteger as vias aéreas e também, principalmente aqui nesse caso aqui, dos olhos, né? Porque você está trabalhando, você não dá para trabalhar de olho fechado, né? Tá fazendo a solda, não dá para ficar de olho fechado, você tem que ver o que você está fazendo. E a pessoa às vezes fala assim, tá acostumada com os pinguinhos batendo ali, fala, nem queima, nem me incomoda, tá bom. Agora até que um ferrolho vá parar dentro dos seus olhos. E aí, meu filho, já vi um cara relatando a dor que ele sentiu. Ele falou que ele pediu a morte, porque a dor foi tremenda e não saía, o negócio quente queimando. Perdeu um pouco da capacidade de vista, das vistas dele, em função de um descuido. Isso aqui eu vou conseguir fazer, estou acostumado. E aí se lascou. Tem outros cuidados também, mas aqui interessante, animais peçonhentos. São animais que podem te picar, podem ter veneno ali, podem causar aí até mesmo a morte. Você vai pensar, uma abelha pode causar morte? Claro que pode. Se a pessoa for alérgica, ela pode morrer em função disso. Então é sua função cuidar do ambiente de trabalho. Nesse mesmo lugar onde eu trabalhei, tinha um vespeiro. Nossa, o vespeiro era enorme, era muito grande o vespeiro. E estava lá no ambiente de trabalho, assim, era uma vespa, né? Mas as vespas não são agressivas, né? Elas não atacam assim, sem nenhuma provocação. Mas era um risco no ambiente de trabalho e por muito tempo ficou ali e falava assim, tem que chamar o bombeiro, tal. A gente falava para os técnicos de segurança do trabalho para se livrar daquilo, tal, e nunca resolveram, né? Ficou muito tempo lá. Eu me lembro que teve uma vez que estávamos limpando, fazendo uma limpeza de fechamento, né, do mês. Então, fazendo a contagem do estoque, fazendo o fechamento ali. E aí pegou um funcionário lá, estava com a mangueira de bombeiro, lavando o pátio. Ele pegou a mangueirona lá e jogou água no vespeiro. E ele falando assim, olha, não cai, não cai. E jogava água, uma pressão enorme. O cara era alto, o cara tinha 1,90, pesado assim, e jogando aquela água com uma pressão enorme. E o vespeiro nem se mexia. O problema e se acontecesse do vespeiro cair? E se aquilo ali atacasse o cara tivesse fosse alérgico e morresse? Enfim, é prevenção, é trabalho que a gente precisa fazer para garantir que o ambiente de trabalho esteja limpo, né? Construção civil, né? Tá trabalhando ali com madeira, com blocos. Escorpiões adoram esses lugares mais quentinhos, né? Tem região de Sorocaba, se eu não me engano, é uma região que tem incidência de escorpiões, então precisa ser prevenido, precisa ser trabalhado com cuidado para que isso não aconteça. Perdão. Uma das formas de a gente trabalhar essa questão de prevenção, de saúde do trabalho, com a CIPA, né? A Comissão Interna de Proteção ao Ambiente de Trabalho. Essa comissão ela é constituída pelos técnicos ou engenheiro de segurança do trabalho e pelos próprios funcionários que vão tentar buscar e olhar ali quais são os riscos de acidente do trabalho e vão desenvolver aquelas políticas que a gente falou lá no começo. É comum ver em algumas empresas, né, essa plaquinha, né, estamos trabalhando há tantos dias sem acidente de trabalho, né, e qual foi o recorde aqui, 5.402 dias do último acidente até esse momento, 151 dias sem acidente de trabalho.
é uma meta que a empresa precisa buscar. Isso vai ser um diferencial? Claro, você vai trabalhar numa empresa que estamos trabalhando há 1 dia sem acidente de trabalho. Aí depois no outro dia, que seria 2 dias, já estamos trabalhando há 1 dia ou 0 dia sem acidente de trabalho. Você não vai querer trabalhar lá, né? Porque todo dia tem alguém se acidentando, alguma coisa está errada. E tem a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho, que é uma semana inteira que a empresa vai trabalhar com cursos, com treinamentos, com conscientização, para que haja uma reciclagem ou um aprendizado dos funcionários para prevenir acidentes de trabalho. Bom, rumando para o fim da nossa aula. Outros itens importantes de segurança do trabalho. A gente tem aqui a análise preliminar de risco, a gente comentou sobre ela lá no começo, que a APR é um estudo próprio, muito técnico, né? Detalhados com fins de prever, né? De tentar enxergar possíveis zonas de risco, quais são as zonas de risco e às vezes até a classificação nisso. Por exemplo, em hospitais. Em hospitais você tem ali as zonas vermelha, amarela e verde, se eu não me engano, são acho que essas cores, azul também. Enfim, cada cor representa um grau de risco. Laboratórios farmacêuticos, isso também existe, né? Onde o ambiente tem uma sinalização indicando qual é o grau de risco. Ó, daqui para frente, uma zona amarela, é necessário usar capacete. Anterior à zona amarela, na zona azul, tranquilo, não precisa usar capacete. Então, essa sinalização ajuda ao funcionário a se localizar, falar assim, poxa vida, aqui eu preciso de proteção auricular. Então, ele sabe o que ele tem que fazer. Tudo isso com a análise preliminar de risco. Existem as normas, as NRs, que são as normas de segurança do trabalho. Essas normas, aí a gente entra com peso de lei, que é justamente o cuidado que a legislação já prevê que a gente precisa ter para cuidar dos nossos funcionários. Então, assim, para cada atividade, um nível de atenção, de regras, vai se tornar cada vez mais exigido. Justamente que essas regras elas vão orientar, vão fornecer orientações, informações, para que a empresa se prepare e proteja os funcionários. Hoje existem 30 normas que vão trabalhar esses conceitos, né? Então são 30 normas. Você fala assim, poxa, eu tenho que decorar isso? Sim, você vai ter que conhecer isso. Você sendo um empresário, você sendo responsável pela empresa, você vai ter que ter uma equipe que tem que conhecer isso. Você pode não conhecer, mas é sua responsabilidade, é sua empresa. Por exemplo, eu tive uma situação que no setor onde eu trabalhava, em uma outra empresa, aí já era um trabalho mais administrativo, uma funcionária se acidentou, torceu o tornozelo, estava lá com ligamento, tornozelo não, ela rompeu o ligamento do tornozelo, e ela falou assim, não, eu vou trabalhar porque eu já estou há 14 dias em casa, eu não quero entrar na caixa, tal, se ficar mais de 15 dias você é afastado do trabalho, né? Então ela foi lá trabalhar, e ela foi lá trabalhar de bengala, usando bengala, se apoiando muito na bengala para conseguir trabalhar, se deslocar. E quando o pessoal que estava lá trabalhando, não era responsabilidade de ninguém isso, né? Os funcionários, os colegas, ninguém nem sabia disso. E aí chegou a chefe do departamento, olhou aqui e falou assim, que pode ir para casa, vai para casa agora. Não, mas eu fico aqui para trabalhar, não tem problema, eu assumo a responsabilidade. Ela falou assim, não, de jeito nenhum, eu não posso assumir essa responsabilidade por você, porque você está lesionada, você não pode trabalhar lesionada. Se isso se agravar, vai ser ainda pior para a empresa. Então, olha a responsabilidade que a empresa tem. Então, conhecer essas normas é fundamental. Conhecer que você é responsável pela saúde e segurança do seu trabalho, dos seus trabalhadores, pode ser decisivo em um processo que você possa tomar. Riscos elétricos. Tem uma tomadinha que está com problema. Fulano, você pode mexer ali? Você é eletricista? Se não é eletricista, não mexa. É só um caninho que está furado ali. Se você não é o profissional habilitado correspondente, não faça, não coloque o dedinho. Mas o chefe mandou. Não importa.
Ele está assumindo um risco que você não deve assumir. Então, galera, um profissional certo para a área certa. Se você é o cara de TI, então você é o cara de TI. Se você é o eletricista, então você é o eletricista. Cada um no seu quadrado. E por que as doenças... por que não? Fazendo um outro ponto, que são as doenças ocupacionais, que são aquelas adquiridas ou desencadeadas por conta de características da atividade profissional. Por exemplo, que eu citei lá de usar o cinto de proteção cervical. Esse cinto é justamente para você poder trabalhar pegando peso, né? Você pode ter ali um açougue, o cara pega as peças, né, de boi, pega aquelas peças pesadonas lá, grandes, maior que eu, assim, e coloca nos ombros e leva para dentro lá, tira do caminhão, leva para dentro do açougue. Aquilo é pesado, então ele precisa de uma proteção, né, cervical. Se ele não usa aquilo ali, ao passar do tempo ele vai desenvolver problemas na coluna. Pode ser que nunca aconteça? Pode ser, mas esse é o problema. Durante o exercício do trabalho, naquele período que ele trabalhou ali, se acontecer alguma coisa, você é responsabilizado. E o acidente de trabalho. Pô, a gente já fez todo o trabalho de prevenção, vamos eliminar, vamos vistoriar, vamos monitorar tudo, ainda assim deu ruim. O que acontece? Temos que fazer um comunicado, fazer a CAT, comunicado de acidente de trabalho. Aconteceu o ruim, ok, vamos analisar, vamos dar os cuidados ao funcionário, vamos prestar os socorros necessários e vamos fazer a lição de casa, que é rever o que aconteceu para eliminar o problema, para que não haja a recorrência do acidente. Então, a CAT é o comunicado de acidente de trabalho. Esse documento ele tem que ser enviado ao Ministério do Trabalho. Olha que responsabilidade. Não é só uma cartinha que faz lá dentro da empresa, que é um rigor ali formal, apenas ali para inglês ver. Não, é para o Ministério do Trabalho ver. Então, tudo que acontece de acidente tem que ser notificado ao Ministério do Trabalho. E já fica aí passivo de, olha, teve algumas recorrências de acidente de trabalho. E ainda mais, se for o mesmo, né? Foi a mesma empresa e o mesmo tipo de acidente, o Ministério do Trabalho vai lá fazer uma visitinha para a empresa. Então, o acidente de trabalho, como já dito, ele é no trabalho, no exercício do trabalho ou no trajeto. Tá viajando, vai viajar, vai visitar um cliente, foi de avião, tal, chegou lá, desceu do aeroporto, foi entrar no táxi, machucou o pé. Acidente de trabalho, ok? Tudo que estiver fazendo relacionado ao trabalho, se machucou, deu ruim. E as doenças ocupacionais que a gente já falou também. Chegamos ao final, olha aí, nossa atividade, nossa quinta aula, temos duas tarefas para fazer, duas etapas da nossa tarefa. Primeira tarefa é fazer o mapeamento de risco de acidente de trabalho em 5 atividades profissionais. Então, assim, você não precisa escolher qual das 5, são as 5. Então, você vai pensar numa padaria. Quais são os riscos de acidente de trabalho em uma padaria? O que uma padaria faz? Se você não sabe, vá conhecer. Visite uma padaria. Agora é difícil, né, na questão de isolamento social. Sai daqui, pernilongo. Mas você pode perguntar para os seus familiares, você pode buscar na sua memória o que acontece em uma padaria. Faz pão, tem forno, não tem forno, tem corte, não tem corte, piso molhado, enfim, o que você vai pensar? Padaria, açougue, um mini mercado, um salão de cabeleireiro, um escritório de advocacia. Quais são os riscos que existem nesses locais de trabalho e você vai listar esses riscos e o que você faz para prevenir esses riscos. Então são duas ações. Mapear os riscos, ou seja, identificar quais são os riscos e definir as ações de prevenção. No açougue, um risco de cortar, de lesionar a mão ao manipular uma faca. Então ele precisa de uma luva de proteção, uma luva de aço, de malha de aço. Enfim, são todas atividades que fazem parte do seu cotidiano, do cotidiano de todo mundo. Então
é fácil de imaginar e de buscar soluções. Se você não sabe, pesquisa. E a segunda etapa da nossa tarefa deu ruim. Houve um acidente de trabalho na sua empresa e agora o que você tem que fazer? Elaborar uma CAT. Então tá aqui a lista do que você precisa fazer, nome do colaborador, descrição do acidente, que tipos de EPIs ele tinha que estar utilizando e por que tinha que utilizar esses EPIs, quais foram as consequências para o trabalhador, o que aconteceu, né? Qual foi o tipo de lesão, morreu, ficou afastado, perdeu perna, o que aconteceu de consequência e o que será feito para que isso não aconteça. O que a empresa vai fazer para mudar esse cenário, para que não haja repetição do acidente de trabalho. Então são duas etapas, a primeira etapa de mapeamento e a segunda etapa de redigir uma CAT. Tudo simples, só acessar o link de entrega de atividade no Google Forms e tranquilo, só preencher e fazer a sua atividade, ok? Agradeço demais a sua presença, a sua participação aqui nesses 50 minutos de aula, mas teve muito conteúdo, muita coisa bacana. Não se esquece de colocar o seu nomezinho aqui nos comentários, sua turma, dar um joiazinho no vídeo aí, se inscrever no canal, quem sabe, e boa semana para todo mundo. Tchau, tchau!